A graça e a paz de Jesus, glória a Deus, mais um domingo abençoado na presença do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Mestre, que está anunciando o retorno dele todos os dias, e graças a Deus que a igreja está atenta, a noiva está atenta para esse retorno, para o regresso à casa do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho das promessas do Senhor e falar como nós, os filhos, devemos nos comportar para obter essas promessas, porque nós somos falhos, somos seres humanos e muitas vezes nos deixamos envolver com as coisas desse mundo a ponto de esquecer de quem nós somos. Nós não somos deste mundo. Filhinhos, nós não somos deste mundo. Nossa pátria é outra. Essa pátria não nos pertence. Amém? E o tema do nosso culto hoje é firmes nas promessas de Deus. E em 2 de Pedro 1, do 2 até o 4, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou. Nós fomos convocados para a sua glória e virtude. Nós fomos convocados por ele para esta glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Obrigada. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele nos convocou para a sua própria glória e virtude e nos fez promessas grandiosas, nos tornou coparticipante dessa natureza divina, lembrando que ele também nos livra das corrupções e paixões deste mundo. Amém? Amém? Então oremos ao Senhor. Pai santo e amado Deus, te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, pela grandeza do teu poder sobre nossas vidas, porque, Senhor, nós nos reunimos no teu nome, Paizinho amado, para aprendermos a viver como filhos da luz, Senhor, para termos este retorno ao nosso Pai, como filhos obedientes, filhos que vivem uma vida de santidade e que buscam, que se entregam e que aguardam as promessas do Pai se cumprir em nossas vidas. Você esteja conosco, Senhor. Abra, Senhor Deus, os nossos corações, que a palavra penetre nos nossos corações, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, fazer tudo como a tua palavra diz. Possamos estar atentos, Senhor, a esta voz, a voz do Mestre e não a voz do mundo, e assim ser coparticipantes da tua natureza divina. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.
e amém. Graças a Deus. Então, como ficar firmes nas promessas de Deus? Nós lemos, nós estudamos a palavra. Eu acredito que você estude a palavra. Eu acredito que você ouça a palavra. E você começa a perceber que há muitas promessas para a tua igreja, para a tua vida. E aí o que você fala? Mas eu ainda não vi se cumprir na minha vida. Pois descanse, aguarde. Mas existe algumas exigências no reino celestial para que nós possamos cumprir e assim nos apoderar dessas promessas. E uma dessas exigências que nós vamos falar hoje se chama a oração. É por isso que eu convoco a igreja segunda, quarta e sábado. Por que eu coloco sábado? Porque sábado a maioria não trabalha, pode estar aqui em oração, buscando sobrenatural, buscando intimidade, porque as promessas do Senhor, elas só serão reveladas a nós, nós só vamos adquirir essas promessas mediante intimidade com o nosso Pai e Deus. De que forma? Em oração. E a oração é um dos meios pelos quais o cristão se apropria das promessas de Deus. É um dos meios mais poderosos que a igreja pode se apropriar das promessas de Deus. E por meio dela, o Senhor revela o seu caráter, suas bênçãos e suas promessas aos cristãos. De que forma? Da forma que a gente acabou de ler, que nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza divina e que Ele nos concedeu tudo daquilo que nós necessitamos nesta vida e para a piedade. Esse é o maior mistério da vida do cristão. Por isso que algumas pessoas falam assim: nossa, como que aquele cristão iletrado pôde alcançar tão gloriosa bênção? Mas vai lá ver no cantinho do quarto dele, ou nas ministrações de consagração, se ele não está lá, se ele não está buscando em primeiro lugar. Como conceder? Nossa, de repente essa irmã era tão triste, e eu dizia: para que ser crente igual a ela? Vive triste. De repente ela só vive rindo. Será por quê? Será por quê que ela está rindo? Está rindo por quê? O que ela ganhou? Ganhou na loteria? O que houve? Mas a presença do Deus sobrenatural, ela faz isso. Então ele já anuncia a bênção dele e o zelo que ele tem com as nossas vidas. Quando eu preguei aqui sobre o zelo de Deus, que é um dos atributos dele, esta pregação, esta palavra me deixou impactada, porque eu não conhecia quão grande zelo Deus tinha por nossas vidas, tem por nossas vidas. Deus faz várias promessas aos seus filhos que têm um compromisso com a oração. Não sou dado à oração, mas a palavra não diz: você ora, aquele não é dado, não ora. Não, a ordem é orar sempre. Sabe que algumas vezes eu ouvi assim: para que orar? Não precisamos orar. Isso, há muitos anos atrás eu ouvi isso. E uns tempos não muito distantes, também eu ouvi. Não entendo para que orar. Se Deus sabe daquilo que eu necessito,
que a palavra nem chegou na minha boca e ele já conhece o que eu vou falar, então para que eu vou orar? Então algumas igrejas entrou nesta vibe aí de não orar mais, porque Deus conhece todas as coisas. Ele conhece, mas a ordem divina é orar. Mesmo que você não é dado em oração, mas esforça-te, porque grande foi o sacrifício na cruz do Calvário por você e por mim. E quando ele manda para orar, porque existe algo de misterioso que o Senhor quer nos ensinar através da oração. Em primeiro lugar, e acima de tudo, ele promete o que nas nossas orações? Uma resposta. Deus promete ouvir e responder a oração de todos que buscar o perdão e agir em favor de todo cristão que pede com fé. Fé. Você tem que pedir e acreditar que aquilo vai acontecer. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos que o Pai atenderia a todos os pedidos feitos no nome do seu Filho. Quer ver? João 14, do 13 ao 14. E assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, se ele disse que fará, qual é o problema de crer, de confiar e aguardar? Aguardar é o grande problema do ser humano, porque tudo é muito demorado para a gente. Nós queremos resposta imediata, mas ele disse, eu farei. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. A princípio, a resposta de Deus talvez pareça obscura. Não estou entendendo o que o Senhor está falando aqui para mim na palavra, não. E diferente do esperado, ou ainda que está demorando a vir. E às vezes demora mesmo. Em alguns casos é imediato, mas em sua maioria demora. Ele pode dizer sim, ele pode dizer espera, ou ele pode dizer não. Pois algumas vezes pedimos ao Senhor coisas prejudiciais para nós e não sabemos, e para outros, aquelas orações feiticeiras, aquelas, é meu inimigo, mas tá debaixo do meu pé, e começa a orar contra aquele irmão que te causou dano e não aguarda a justiça de Deus, e essas orações não são recebidas, ou que estão fora do plano de Deus. As nossas orações têm que estar dentro do plano de Deus. Mas como que eu vou saber que está dentro do plano de Deus? Se você lê a Bíblia, você sabe, está enquadrado no reino, então é lícito, então ela é da vontade de Deus, está no plano de Deus. O nosso ponto de vista, ele é limitado e finito, vai até ali na pista e parou, daqui eu não posso passar, acho que eu não vou conseguir mais, acabou aqui. Não acredito mais que essas coisas vão acontecer para mim. Somente o Senhor pode ver o começo e o fim de todas as coisas. Quanto menos você esperar, Ele te surpreende. Ele vai nos surpreender. Eu tenho certeza disso, porque Ele é Deus poderoso. E que Ele promete, que Ele cumpre. E que Ele não é filho do homem, para que se arrependa.
ou para que minta que vai fazer e não vai fazer. Ele é Deus. E Ele vai cumprir as promessas dEle na vida daqueles que têm uma entrega total para Ele. Amém? Apenas Ele sabe como os nossos pedidos se encaixam nos seus propósitos para o nosso bem e o de todos os outros cristãos. Olha, o que nós estamos pedindo se encaixa para o nosso bem? Lá na frente vai nos causar dano ou alegria, tristeza? Mas Ele sabe. Nós não sabemos, nós não compreendemos, mas Ele sabe. E em segundo lugar, Deus promete a sua presença através da oração. Quando somos chamados pelo nome, devemos atender. Então, se você é chamado por Ele a uma vida de oração, atenda. Lembra quando Ele falou: Samuel, Samuel? E Samuel respondeu: eis-me aqui, Senhor. Façamos o mesmo. Deusimar, Deusimar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que devo fazer? É assim. Ele nos chama e nós respondemos e atendemos o chamado dele. Sabe por quê? Nós devemos atender. Porque quando chamamos Deus pelo seu nome, Ele também nos ouve. Desde o momento da salvação, a pessoa cristã tem a promessa da presença do Espírito Santo como ajudador, tutor e guia. Quer ver em Atos 2:33? Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouves. Então Ele nos prometeu o Espírito Santo. Ele está dentro de nós, Ele está dentro de você. E quando você não sabe orar como convém, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Ele anseia por nós, Ele tem ciúme de nós, e esta promessa do Senhor já está nas nossas vidas. Nós temos um ajudador, um tutor e um guia que, por meio da sua presença, cumpre as promessas de Deus na vida dos seus filhos. E em terceiro lugar, Deus promete sua sabedoria quando os cristãos oram. Por que às vezes você está orando e Deus algo brota no teu coração, na tua mente, aquela situação que você via toda escura, não via saída, você começa a ter uma visão diferente e de como agir, agindo de forma diferente. Porque Deus nos dá sabedoria na nossa entrega. Ele começa a mudar o nosso caráter, Ele começa a mudar a nossa pessoa de dentro para fora. Você começa a ver algumas ofensas de maneira diferente da que você ouvia como ofensa, que você era o toma lá da cá. Você ainda olha e fala: nossa, coitadinho. Você começa a tratar as pessoas diferente. Você começa a olhar para a tua vida e falar: não, eu estou me sentindo diferente para Deus. E isso tributa muitas glórias a Deus, porque nós não sabemos como agir, como caminhar, como falar, nós não sabemos tratar o outro, porque na nossa natureza terrena, nessa natureza carnal, há a vontade de falar o que a pessoa precisa ouvir, a vontade de maltratar o outro,
a vontade de falar e humilhar o próximo. A nossa natureza, ela é terrível. Então, por isso que diz que a carne é inimiga de Deus. E isso vai nos distanciando de nos apoderar das promessas de Deus. Às vezes é algo tão simples, tão pequenino, mas que o Senhor trabalha na nossa vida. Nós atendemos a voz dele, nós devemos atender, porque quando nós oramos no nome de Jesus, ele nos atende. Então, quando ele nos chama para uma determinada tarefa ou uma determinada posição, nós devemos o quê? Atender. Amém. Em terceiro lugar, Deus promete sabedoria. E muitas vezes, durante uma crise, um cristão não sabe como orar. No meio da dor, no meio ali do transtorno, em outras ocasiões, talvez não saiba o que orar. Quem vai orar por você? O Espírito Santo. Muitas vezes você se ajoelha e fica ali e não sai nada. Não sai nada. Absolutamente nada. Mas você está de joelho na presença de quem? Você recebeu a proposta do maligno. Olha, todo esse reino que está aí é meu. Se você se prostrar diante de mim, será teu. Não, você não está se prostrando nem aceitando a proposta do maligno. Você está se prostrando e aceitando a proposta, está pedindo a Deus: Senhor, me socorra, dai-me o livramento, guarda a minha vida, me dá a vitória nessa situação, me transforma para louvor da tua glória. E se você não conseguir falar, o Espírito Santo vai orar por você e por mim. Nesses momentos, podemos encontrar ânimo ao lembrar que o Espírito Santo ajuda o fiel em suas orações. Judas 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Em todo tempo, a Bíblia toda fala da nossa vida, da nossa devoção em oração. Deus promete responder à intenção sincera do coração, mesmo que não consigamos encontrar as palavras certas. Quando um cristão ora com fé, você tem fé no Senhor que você confessou. Deus faz muito mais do que é pedido, muito mais. Quer ver Jeremias 33:3? Invoca-me, olha a ordem, invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então, por que ficar de boca fechada? Ou não invocar o nome daquele que vive? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Então você não pode ficar de boca fechada achando que ele não te ouve. Ele diz assim: invoca-me. Você já invocou Deus hoje? Você já invocou o Todo-Poderoso? Você já falou: Senhor, Senhor, olha a minha causa, julga a minha causa, Senhor. Senhor, olha para os meus perseguidores, Senhor. Ele
responde ampla, abundante e generosamente. João 14, 13 a 14, olha. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, seja o que for no meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Insista, peça, ore. Não abra mão da tua vida devocional. Não abra mão de uma vida de conserto. Errou, caiu, levanta, conserta. Siga em frente. Uma vida de devoção faz toda a diferença na vida da igreja. Deus usa quem Ele quer, Deus faz, Deus desfaz, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus abate o inimigo, Deus deixa o inimigo de pé, para que ele perceba, para que ele veja a bênção que Ele coloca diante de você. Então Ele disse para Salomão: já que você não me pediu nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, farei isso que você me pediu e acrescentarei mais isso. Então, amados, se Deus não abateu o teu inimigo, é porque Ele quer ser glorificado nessa situação, e Ele põe uma mesa para a tua vida na presença dos teus inimigos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então aplauda o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus do sobrenatural, e não tem filho do homem, não tem carne que possa resistir este poder inabalável. Agindo Deus, quem impedirá? Nem homem, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem principado, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Você e eu somos propriedades exclusivas de Deus. Temos esse selo na garantia de que somos dele. Nós somos dele. Nós temos o selo da vitória, o selo do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. Abra o teu coração e receba este espírito de intrepidez e ousadia, de entender que Ele vive, e nenhuma situação contrária, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida secular, seja na saúde, seja nos relacionamentos, nenhuma situação contrária pode resistir à voz do Todo-Poderoso. Pode resistir? Ah, glória a Deus, não pode resistir, porque Ele vive. Ele vive. Enquanto muitos crentes desejam sinceramente investir tempo em oração, olha que eu te convoco para estar investindo a tua vida em oração. Eu te convoco para isso, porque eu sei a diferença que faz. Mas eu sei também que o inferno se levanta contra a tua vida quando você começa a exercer esse ministério de oração. Eu sei disso na pele. Mas eu te digo que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus Todo-Poderoso que olha para a sua igreja com um olhar de amor. E Ele diz: não temas, igreja minha. Eu te seguro pela tua mão direita.
e te faço caminhar nos altos desnudos, nas veredas da justiça por amor do meu nome. Então você olha para cima e você vê a resposta do Senhor como as torrentes do Negueb na tua vida. Essas águas poderosas, esta chuva seródia, chuvas fora do tempo. Enquanto o caos toma conta da terra, há uma chuva que nos banha diariamente, chuvas seródias, chuva de poder, chuva de amor, chuva de bênção, chuva de proteção, chuva do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Então, tenha vida de compromisso, uma vida de compromisso de oração. Investe a tua vida na oração. Você pode estar capengando, precisando de 2 pauzinhos, segura um aqui, outro aqui, para chegar até a igreja. E lá vamos nós, mas eu entrei, Senhor, eu consegui. A minha boca não fala nada, não sai nada, mas o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E por fim, o Senhor me toma pela mão direita e me faz assentar em um monte alto e sublime. Tu sabes que tu estás assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Eu esqueci, eu sabia, mas eu esqueci. Então começa a avivar a tua memória, porque você está sentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Você é coparticipante da natureza divina. Você sabe o que é isso? Você compreende o que é isso? Não vai te faltar nada, mas faça a diferença. Invista a tua vida, tempo em oração, invista para você receber as promessas. Deus muitas vezes falta disciplina espiritual em nossas vidas, muitas vezes. E quando nós fazemos o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão se encaixando. Deus fez da oração prioridade, orientando seus filhos a orar primeiro, com frequência e sempre. Portanto, a oração deve se tornar prioridade para nós também. As Escrituras falam repetidas vezes da importância da oração. Então não é assim, né? Como falaram por aí, ele já sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso ficar pedindo nada. Eu não preciso investir tempo em oração, porque ele sabe de todas as coisas. Eu não preciso ficar pedindo, porque a palavra nem chegou nos meus lábios e ele já sabe o que vai sair. Paulo nos manda orar a respeito de tudo. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de quê? Oração e súplicas, com ações de graça. Oramos, suplicamos e já agradecemos pela vitória. É assim que Paulo instrui a igreja. Devemos fazer com que nossas petições sejam conhecidas
diante de Deus. Há um memorial, a palavra de Deus diz que há um memorial diante de Deus. Então tudo que você pedir, ou que eu pedir, ou da nossa vida investida em oração, Ele vai dizer: nossa, meu filho, minha filha, tenho o prazer de te abençoar. Entra no descanso do teu Senhor. Além disso, somos admoestados a orar com regularidade e frequência. Davi prometeu ao Senhor, Salmo 55:17, de tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e Ele ouve a minha súplica. Jesus orou por longos períodos de tempo, especialmente quando tomava decisões importantes. Sabe aquela decisão importante? Tem que primeiro haver muita oração. Lucas 6:12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Nós ficamos aqui 1 hora. 1 hora. Nós ficamos aqui 1 hora. Você acha que é muito? Jesus atravessou uma noite inteira em oração. Ele é o nosso grande exemplo. E é certo que quando enfrenta desafios e provações, o crente deve orar. Quem é aqui dentro que não está passando por desafios e provações? Quem? Todos estamos. Tiago 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Ore e já agradeça pela vitória. Porque o teu Deus reina, Ele não é um deusinho, não. Ele não é um deusinho que você fica: será que Deus está dormindo? Será que Ele não me ouve? A palavra de Deus diz: não dormita o guarda de Israel. Ai, quanta coisa maravilhosa tem a palavra de Deus nos garantindo a vitória. E eu e você estamos fazendo o quê? Titubeando? Achando que Ele não responde? Achando que a vida é só enfado e canseira? A vida é renovada no amor de Deus, na vida dos seus filhos, quando há uma entrega intensa em oração. Paulo exortou os cristãos de Tessalônica a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Olha o que Paulo falou: orai constantemente. Não é daqui 1 mês, 2 meses. Aquela oração que eu fiz para Deus, até escrevi no meu caderno, que nem foi respondida. Tem uma relação atrás da minha Bíblia, dos meus desejos. Fique esperando aí. A oração deve se tornar não apenas uma atitude do coração, mas um diálogo contínuo com o Senhor. É um diálogo contínuo. A mulher que teme a Deus, ela é uma dona de casa, ela é mãe, é esposa, e às vezes também é profissional, trabalha também fora, mas ela está em oração. É na pia lavando louça, fazendo almoço, é falando com Deus e muitas vezes derramando as suas lágrimas, muitas vezes indo ao banheiro somente para chorar escondidinho aos pés do Senhor.
muitas vezes se trancando em algum ambiente do seu trabalho. Senhor, julga minha causa. Muitas vezes aquele marido que nossa, parece um louco, mas que traz dor para sua família, e esta mulher constrangida vai aos pés do Senhor. Muitas vezes os homens que são de Deus não querem parecer lá fora que são crentes, cristãos, porque vão zombar isso, aquilo e aquilo outro. Mas você tem uma vida com Deus, e essa vida requer santidade e confiança. Quando estiver orando, separe um tempo para se aquietar e ouvir as palavras de Deus. Sabe quando você ora e pega a Bíblia e muitas vezes você faz assim, ó. Eu já fiz muito. Ó, acabei de orar. Sei. Inclusive, aqui está assim, ó. Então entrou em mim o Espírito, me pôs de pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Acabei de ler. Mas você pode terminar a tua oração e gastar um tempinho abrindo a palavra, lendo alguns versículos, e lá na frente Deus vai começar a falar com você. Então separe esse tempinho, porque nós separamos tanto tempo, perdemos tanto tempo na frente da televisão, no WhatsApp. Gente, a tua vida com Deus é única, não depende de ninguém, de pastor nenhum. A tua vida com Deus é sua particularidade, é você com o Criador, é você com o Mestre. Salmo 46:10, ele diz assim: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Então dê esse tempo para ouvir a voz de Deus, lendo as Escrituras. A Bíblia não dita um tempo ou lugar específico para a oração. Entretanto, pode ser mais fácil manter a prioridade da oração quando estabelecemos um tempo e lugar definidos para orar como parte da programação diária. É por isso que eu convoco a igreja segunda, quarta e sábado para estarmos juntos em oração. Eu não entro na tua oração. Nós nos lançamos para Deus em oração. Lucas 18:1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. A Bíblia está recheada de ordem, sabe? Recheada de ordem. Orem, orem, sem cessar. Orem. A Bíblia está cheia de promessas preciosas de Deus para os seus filhos. E essas promessas de Deus são simples e certas, mas só é adquirida pelo poder da oração. E por causa de quem Deus é, sua palavra pode ser confiável. Então por que nós duvidamos muitas vezes que oramos? A tua palavra diz assim, assim, assim. Tenha certo como isso. No Antigo Testamento, um rei não podia voltar à sua palavra. Quando ele selava com o selo do seu anel, aquela ordem, ela não poderia ser revogada. Porque ele era rei, palavra de rei não volta.
E o nosso Deus nos deu o selo do teu Santo Espírito, o seu sangue precioso. Então a palavra dele, as promessas dele, não podem ser revogadas, porque ele é Deus e Rei sobre todas as nações. Pode um rei revogar a sua ordem? Quando o rei enviou Daniel para a cova dos leões, ele deixou ir com muita pena, porque era Daniel. Ele não esperava que Daniel fosse aquela pessoa enquadrada, a ordem dada por ele, de que se alguém adorasse outro Deus, orasse, fosse jogado na cova dos leões. E Daniel orou ao Deus Todo-Poderoso. Daniel fez súplica de manhã, de tarde, de noite, e ele foi pego nas armadilhas e foi lançado às covas dos leões. E aquele rei diz assim: Daniel, que o Deus que você crê te livre da boca dos leões. E pela manhã aquele rei correu lá na cova e falou assim: Daniel, será o caso que o teu Deus tenha te livrado da boca dos leões? E Daniel lá de dentro falou: vive, ó rei, para todo sempre. O meu Deus fechou a boca dos leões e eles não me causaram dano algum. Ele fecha ou não fecha? Glória a Deus, glorifica a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. A palavra dele é confiável, porque se ele diz: vão fechar a boca de leões, vou abrir esta porta e ninguém pode fechar. Opa, tem uma porta ali que é te prejudicial, vou fechar, mas ninguém vai poder abrir, porque é ele que tem a chave da vitória nas mãos, e ele é teu Deus. Olha que maravilhoso. Você não é filho de um deusinho que é feito de madeira ou de prata, seja lá do que for. Você é filho do Deus sobrenatural, o Deus invencível, o Todo-Poderoso. Ele ouve o teu clamor. Então abra-se para que este Deus mergulhe com fé na sua palavra, porque este Deus, ele cumprirá a sua promessa na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Promessa é a garantia dada a alguém por outro. Não foi isso que ele fez? Ele nos fez promessa. Porém, trazem algumas regras. Os cristãos devem o quê? Se humilhar, orar e procurar a vontade de Deus e afastar-se do mal, a fim de receber as promessas do Senhor. Não é de qualquer maneira, porque as promessas de Deus não foram feitas para jogar pelo ralo. Então, nós, a igreja, precisamos de quê? Nos humilhar, orar e fazer a vontade de Deus e nos afastar do mal, para enfim recebermos as promessas do Senhor. E o cumprimento das promessas de Deus está diretamente relacionado às respostas que damos. A grande esperança nas promessas de Deus. Então, o cumprimento da promessa do Todo-Poderoso nas nossas vidas, ela está relacionada às nossas respostas a Ele. De que forma? Com a nossa vida, com a nossa devoção, com o nosso caminhar,
para terminar, 2 de Crônicas 7, do 14 ao 16. Eu quero que você preste atenção e vá recebendo na tua vida, de maneira que ela seja um compromisso para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome dele, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Próximo. Estão entendendo o que Deus está falando? Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nele para sempre. E os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Assim disse o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. A tua vida com Deus vai te garantir receber essas vitórias. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amanhã nós estaremos aqui de 7h30 da manhã a 8h30 da manhã nesse plano de oração, nesse propósito, nesse plantão de oração de busca incessante. Amém? Então que nós possamos começar a nossa semana de forma diferente, de forma agradável ao nosso Deus, de forma transformada. Levante a tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça. Seu grande favor, Senhor. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. E a igreja submissa, a igreja que ora, que não se dobra às propostas deste mundo, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Glória a Jesus. Amém.